Fala, meu lindo! Ai, que bom, não vai precisar ir para uma outra cidade para gravar essa mensagem. Meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração e eu tenho certeza que o que Deus tem para você vai ser extremamente importante para a sua vida e para os dias que virão. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu quero te pedir... Isso, olha só, nossa, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda... Tem um sininho, meu Deus do céu, ó, curte o vídeo, comenta, compartilha. E eu não sei se você já viu, nós já somos 10 milhões de inscritos, glórias ao nome de Jesus, aleluia. Então, meu lindo, então você já se inscreveu, já ativou o sininho, já curtiu, já comentou, manda no grupo da família. Aquele que você tem vontade de sair toda semana, manda lá e a gente vai para a mensagem de hoje. O tema da nossa mensagem é o que fazer no dia difícil. O que fazer? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo Evangelho de Jesus. Se puder, pode colocar no LED, não tem problema. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Evangelho de Jesus, aí. Marcos, mudamos. O irmão Mateus chegou. Mateus. Eu vou ler na minha Bíblia que eu achei melhor. Mateus capítulo 14, verso 22 diz: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, eis que subiu ele para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava sozinho, e o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: fiquem animados, eu tenho de bom ânimo, não temas, sou eu, Jesus. E Pedro respondeu, ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vou contigo sobre as águas. Eu sei que essa história você já ouviu milhares de vezes. Provavelmente, se você tem um pouquinho mais de tempo com a palavra, você provavelmente já deve ter lido essa passagem milhares de vezes, assim como eu já li milhares de vezes. Eu sou apaixonado pelos evangelhos, porque os evangelhos são a atualização das nossas histórias, mas sempre com o prisma de Jesus trafegando junto pela caminhada. Então, quando você vê os discípulos, quando você vê todas as suas histórias, o background sempre é uma realidade aonde Jesus está presente, aonde Jesus se manifesta, aonde o vinho acaba, Jesus transforma a água em vinho. Não tem comida, Jesus multiplica pão e peixe. Ou seja, Jesus sempre está junto. Aqui nesse texto em específico, Jesus não está junto. Nessa passagem em especial, em um momento muito difícil da história, Jesus não está no barco. A Bíblia diz que Jesus obriga eles de uma certa maneira, o que é estranho, porque quando você vê a palavra compelir, você não tem escolha. Jesus te coloca dentro de um barco, ele não pergunta se você quer ir, ele só diz vá. Os discípulos não têm tempo para dizer: olha, Senhor, talvez a gente espere você aqui e vai ser melhor, é uma boa ideia. Aliás, a gente é excelente em dar boas ideias para o Senhor. A gente sabe dar boas ideias. A gente diz: olha, Jesus, se eu fosse você, eu faria assim. Quantos de nós já oramos para o Senhor tentando dar o passo a passo do que Ele deveria fazer para que o nosso coração ficasse mais leve? Quantos de nós achamos em um determinado momento que somos mais criativos do que Ele?
Então nós apresentamos para o Senhor as nossas ideias. Só que existem momentos que Deus escuta. E existem momentos que o Senhor faz igual aquele, sabe, aquele vídeo que faz assim, ó, cala a boquinha, entra no barco. Aí você fala, não, Senhor, mas eu não quero andar de barco hoje. Você vai, entra no barco, de boa, só vai. Ele, mas Senhor, eu tenho uma outra ideia. Não, o Senhor vem junto? Não, só vai que eu vou dar tchau pra galera e depois a gente se encontra. Ou seja, existem circunstâncias da nossa vida que nos são apresentadas antes que elas aconteçam, e existem circunstâncias que Deus só diz pra gente assim, ó, vai. Sabe, só vai e vive o que é necessário viver. E essa é a história, essa é a crise, porque nós que lemos já sabemos o que acontece, sim ou não? A gente já sabe o que vai acontecer, porque essa história já foi contada milhares de vezes. É como se a gente começasse uma mensagem onde o spoiler já está no coração de todo mundo. Você já está assim, mas eu já sei, Jesus vai andar sobre as águas, o Pedro vai andar, vai morrer, daí vai reviver, não vai morrer, e aí ele vai voltar, e ele vai andar de novo sobre as águas, e Jesus vai acalmar as águas, e daí vai voltar, e aí depois Jesus vai para a cruz e vai ressuscitar. Ou seja, a gente já sabe do início ao fim, sim ou não? Agora o problema é quando a gente está na circunstância. O problema de quando a gente está na circunstância é que a gente não sabe nem como começou direito, e a gente não faz a mínima ideia de como vai terminar. E essa é a parada que mais incomoda o ser humano. É quando você não tem controle de nada. É quando você fica completamente perdido. O seu olhar é completamente cego. Você não sabe aonde Deus quer te levar. Deus não mostrou nada para você. Ele não falou, olha, eu quero que vocês vivam uma experiência extraordinária, aonde no meio eu vou andar sobre as águas. Não, Jesus só falou assim, gente, ó, beijo, me liga, vai. E é isso que mais irrita o ser humano. É quando você não tem controle das coisas. Eu não sei você, lindo, mas como um bom ser humano que eu sou, o que mais me rouba a paz é quando eu não sei o que fazer. Quando você não sabe o que você faz, é justamente aonde você se sente completamente impotente. E a sensação de impotência é uma das coisas que incomodam o ser humano, porque há minutos atrás a gente estava dizendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim, eu sei onde eu vou chegar, eu tenho planos extraordinários. Aí Deus vem e diz, vou te colocar numa circunstância aonde você vai descobrir que não tem como ter o controle sobre absolutamente nada, e que apenas existe um que controla todas as coisas e que sabe o início, o meio e o fim de todas as histórias. E é assim que a gente começa a mensagem. Os discípulos estão entrando em uma história onde Jesus não está junto e eles não sabem o que vai acontecer. Não sei você, mas isso se chama vida. A gente de verdade acorda de manhã cedo, a gente sai da nossa casa e a gente não sabe de fato o que vai acontecer. A gente acorda e, bom, não sei se aqui em Itajaí é assim, mas o ser humano é um bichinho instável. A gente acorda de manhã motivado, a gente vê um vídeo, a gente ouve uma mensagem e a gente ora, e a gente tem aquele negócio de declara sobre o dia, declara. Já viu isso? Que bonitinho. Eu declaro que o meu dia hoje vai ser maravilhoso, que nada vai me tirar do sério. E aí você chega no ferro e bote. É verdade. Aí você, não importa, você pode estar num carro maravilhoso, você pode estar num carro ruim, você vai ficar assim bolado, você vai assim, nossa, é a vida. É isso aí, ó, nada dá certo comigo, essa confusão. Tem gente que isso é a gente. Agora imaginem isso em todas as áreas da vida. Você um dia acordou de manhã dizendo, o sonho da minha vida é trabalhar naquela empresa. Aí você entrou na empresa, agora você diz, o sonho da minha vida é o dia que me demitirem sem justa causa, para que eu ganhe FGTS, seguro-desemprego. E aí você diz, vou fazer um propósito com Deus, vou pedir para me demitirem. Se eles me demitirem, é porque é da vontade de Deus. Se eu tiver que pedir a conta, não é da vontade de Deus. Aí você lembra que alguns meses atrás você estava dizendo, Senhor, eu quero tanto trabalhar naquele lugar, Jesus, é o sonho da minha vida. Ou seja, nós sonhamos com uma coisa hoje, sonhamos com outra coisa amanhã, nós temos planos para depois de amanhã, mas a gente não sabe de fato o que é a nossa vida perante o Senhor.
Então entende que a maior crise do ser humano é pensar que sabe tudo estando perdido. E essa é a grande dificuldade da nossa vida. Porque enquanto as coisas estão de acordo com o que nós planejamos, nós ficamos seguros. Mas quando Deus tira o elemento controle e coloca o acaso para nos servir, quando Deus coloca o dia difícil para nos testar, quando Deus coloca as adversidades da história, é nesse momento que de verdade nós mostramos quem somos e deixamos claro o quanto cremos em Jesus. Eu demorei algum tempo para entender isso, sabe? Olhar para essa realidade dos discípulos e tentar imaginar a cena. E aí você vai vivendo, vai amadurecendo, vai conhecendo mais o Senhor, e você vai percebendo que Deus só consegue, e não entenda isso como Deus, um Deus impotente, porque Ele não é. Ele é potente, poderoso, incomparável, e ninguém pode pará-lo. Mas Deus usa de uma pedagogia que torna o ser humano completamente dependente dele. É quando Ele, ao invés de tocar em você, toca no caminho que te cerca. É quando Deus olha para você e diz: se eu falar para ele, ele não vai acreditar. Então melhor é fazer o caminho, ensiná-lo, que ele não sabe aonde vai chegar. E esse é o dia difícil da nossa vida, porque é a hora que nossos olhos obscurecem. Eu não sei se você já viveu isso, mas de entrar no meio de uma tempestade, ou de sair num dia lindo e de repente o céu fechar completamente e você não saber mais o que fazer. Quando, sabe, a tempestade, a primeira coisa que ela provoca no ser humano é roubar a nossa visão de longo alcance. O tempo fecha e você já não sabe mais o que você vai fazer. Quando eu imagino os discípulos, a Bíblia fala que o vento é contrário, outras versões diz que a tempestade era grande, outras versões diz que as ondas açoitavam o barco. Mas de uma coisa eu sei, a circunstância é adversa. Ou seja, eles não planejaram aquilo, não estava na previsão do tempo que eles iriam viver, eles não se prepararam para aquilo, e é exatamente isso que acontece na nossa vida. Você não acorda um belo dia dizendo: estou me preparando para viver uma batalha. Não, você diz: eu quero viver um dia maravilhoso, está tudo sob controle, está tudo perfeito. Só que aí chega um dia que a vida muda, o mar vira, o vento sopra mais forte e você não tem o que fazer. E o não ter o que fazer se traduz de maneira prática quando você vai para um aeroporto, por exemplo. Eu sou de Joinville, você conhece Joinville? Irmão, Joinville, o aeroporto passa mais tempo fechado do que aberto. É uma coisa. Quando esse período do ano agora, tem muita neblina na nossa cidade, a nuvem entra e ela não sai. Sabe o que acontece? Avião não decola, avião não pousa. Mas o interessante é que quando você estuda um pouquinho, pouca coisa, não precisa ser tão longe, você vai ver que aviões voam sem ver a direção. Eu vou ser mais claro. Uma das coisas interessantes da aviação e agoniantes é quando você vê um avião voando a 20 mil pés de altura e o piloto coloca uma proteção no para-brisa e ele não vê absolutamente nada. Então, ou seja, você pode voar sem ver a direção, o equipamento está funcionando, você consegue saber o horizonte. Existem milhares de equipamentos dentro do avião que fazem com que isso seja possível. Só que tem um detalhe: se não tiver visibilidade, o avião pode até voar, mas ele não pousa e não decola. Ele não pousa e ele não decola. No Brasil, existe uma legislação que determina a quantidade de visibilidade que é necessária para que um avião tenha autorização para pouso e decolagem. Eu preciso refrescar você. A sua perspectiva sobre pousar e decolar é sobre as decisões que tomamos quando não conseguimos ver nada. Ou seja, a vida está nos dizendo: se você não consegue ver nada, você nem pousa e você nem decola. E agora, o caos de tudo é que se você olha para as histórias de aviação, de tragédias, pessoas fizeram de maneira imprudente o que não poderiam fazer enquanto não se tinha visibilidade.
Agora eu trago para a mensagem. Na hora que a tempestade começa, na hora que os nossos olhos se fecham, na hora que a meteorologia muda, a primeira coisa que você precisa saber é: não há o que fazer. Não entendi nada, Dave. Então a mensagem leva para qual lugar? Para lugar nenhum. No começo é exatamente isso. Se você não sabe o que fazer, você não faz nada. Você não pousa, você não decola, você voa. Como assim, Dave? Exatamente. Eu peguei um voo esses dias, na minha cidade, para ir para minha cidade. Eu estava em São Paulo e sentou um americano do meu lado. E o americano decolou e ele falava inglês. Amém. E eu falo português nível médio. E aí, irmão, o rapaz tinha um sono pesado. Nós decolamos de São Paulo, tão bonitinho. E ele dormiu, apagou. Quando deu 1 hora de voo, o piloto falou: olha, infelizmente não poderemos pousar em Joinville, porque a meteorologia mudou do nada. Então a gente está arrumando para Navegantes. Calma, querido. Navegantes não deixou o voo pousar lá, porque o pátio estava lotado de aviões. Então o piloto falou: olha, infelizmente não poderemos pousar em Navegantes, estamos indo para Curitiba. Calma, também não deu para pousar lá. Resumindo, voltamos para o lugar de origem, São Paulo. Enquanto isso, o americano dormia lindamente do meu lado. E eu pensava comigo: acordo ele para dar a notícia? Imagina que legal, falando: how are you? I'm good. The plane. Irmão, até eu explicar pro homem, é melhor deixar ele dormir. Só que foi tão bonitinho, porque quando pousou em São Paulo de novo, ele levantou a janela e falou assim: rapaz, em inglês eu entendi, Joinville tá grande. Como cresceu essa cidade. Aí eu só olhei pra ele e falei assim: it's not Joinville, e São Paulo. Irmão, esse homem ficou revoltado. Chamou o comissário: como que vocês não me acordam? Realmente, uma briga. E eu pensando comigo: podia ter ajudado ele, só não podia ajudar o piloto, porque o piloto era sábio. E a melhor coisa a se fazer quando você não sabe para onde ir é voltar de onde saiu. E eu não estou falando sobre voltar atrás, eu vou ser mais específico, porque eu entendo que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ser o mais claro possível para não dar confusão. Essa semana agora, antes de ir para a Tour Mundial, uma mulher gritou para mim: Dave, graças a você me divorciei. Eu falei: oh meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, irmão, que testemunho é esse? Estou falando sério. E ela falou: nossa, porque eu apanhava muito dele, e eu vi uma mensagem sua sobre relacionamento tóxico, e Deus me deu graça, eu consegui me livrar dele. Eu falei: meu Deus, senhora, tem que explicar as coisas direito. Começa por essa parte, depois a senhora vem para a parte da decisão. E a mulher era muito sinistra, ela falou assim: não, e você falou na mensagem que Deus ia dar algo novo. Ela falou assim: ó o novinho que Deus me deu, chamou o rapaz. Irmão, eu tô chegando à conclusão que a gente tem que explicar as coisas óbvias, porque daí alguém vai dizer assim: não, então significa que eu tenho que voltar a ser quem eu era antes. Não, então significa que eu tenho que voltar. Não é. Se você não sabe o que fazer, volte para o lugar seguro. E o lugar seguro sempre é o colo do Senhor. O lugar seguro sempre é na presença dele. O lugar seguro, enquanto ninguém dá glória a Deus, eu vou ficar aumentando o nome. É ele, nós precisamos voltar para ele. Quando você não sabe para onde corre, espere ou diga: Senhor, chama pelo meu nome, que eu vou me guiar ouvindo a tua voz, mas eu não vou decidir enquanto não sei aonde o Senhor quer me levar. Porque veja, quando você observa os discípulos, eu imagino a cena, o desespero total. Tem um Pedro no barco, então não pode ser calmo. Isso deve ter dado uma treta absurda. Uma que ele já não queria ir para o meio do mar, ninguém queria ir para aquele lugar.
Eles estavam tudo meio perturbado ainda, porque viram Jesus fazer um milagre sinistro, alimentar uma multidão, e eles estão tudo com cara de glúteo, e porque não entenderam absolutamente nada do que Jesus tinha feito. De 12 cestos alimentou uma multidão de gente, eles estão perdidos, eles estão assim, meu Deus, eles não querem, eles estão ainda digerindo. Jesus falou assim, gente, vocês não tem nem cara para despedir os outros, entra no barco e vai, e me espera do outro lado. Só que quando você ouve a palavra do outro lado, eu não sei você, eu já sei o seguinte, então significa que existe o outro lado. Nenhum glória a Deus, assim, nada. Não, eu vou falar com o povo daqui, eu acho que tem mais para morar para esse lado aqui, o povo mais animado, mais eu vou dizer de novo, lindo, peraí. O Senhor está me dando uma preocupação, Jesus. Vocês estão no meio de uma tempestade? Porque no meio da tempestade a gente não consegue nem ver e nem ouvir. Esse é o próximo passo da pregação, mas eu só preciso que você veja isso comigo. Tem uma confusão gigante acontecendo, ninguém consegue ver para onde vai, provavelmente os olhos estão cerrados pela treta que está rolando. Eles acabaram de desfrutar um milagre, Jesus não está no barco, é uma cena de caos, é uma cena difícil de lidar, porque você está 3 minutos atrás com Jesus e do nada você está sem ele no meio de uma tempestade. Meu Deus, isso para mim é a clareza mais, sabe, não obstante a lógica do mundo, mas é o que mais se assemelha ao que vivemos. Você sai de manhã de um jeito, quando você vê, meu Deus, nada que você planejou aconteceu. Eu me lembro uma vez que eu bati de carro, estava eu e minha esposa, nós estávamos viajando de madrugada para pegar um voo. Foi para quê na vida? A gente estava indo para Floripa, e a gente estava passando na frente de um lugar ali que vende coisa para rico, o povo daqui sabe onde é, e o carro capotou. Minha esposa estava dirigindo e... Não, eu estava dormindo, minha esposa também, não, brincadeira, não, estava dirigindo e perdão, Jesus, brincadeira, amor. Um homem bêbado bateu no nosso carro. E o homem bêbado bateu e o carro capotou. O carro virou 3 vezes na pista e veio outro carro e bateu na gente de novo, a gente capotado. E aí a gente pensou, oh meu Deus, vou morrer. Aí não morreu. Aí saímos do carro, eu e a minha esposa. E aí eu lembrei, meu Deus, meu telefone. Falei, vou voltar lá porque vale mais do que a minha vida. Hoje eu analiso, meu Deus, como eu fui tonto. É porque era bom. Aí eu entrei dentro do carro, veio outro carro e bateu de novo. Não, MacGyver, o Chuck Norris, o Naldo, é uma coisa absurda. Eu ouvi a minha esposa gritando, meu marido está lá dentro. Era eu. Outro carro veio, bateu. E é muito doido, porque aí a gente não morreu de novo. Estou aqui. 3 amém. Glória a Deus. Calma, irmão. 5 horas antes. Não, a cronologia é 24 horas antes eu estava quitando o carro. 24 horas depois eu estava capotando de carro. 12 horas depois eu estava pregando. Porque não é você. Irmão, eu não planejei nada disso. Eu tinha um plano. Eu vou para o aeroporto, eu vou para um lugar lá, vou pregar e vai ser lindo, oh glória. Mas eu não tinha planejado isso. Essa é a loucura da vida. Em 48 horas a vida deu várias voltas e eu parei no lugar onde Deus queria que eu estivesse, que era pregando o evangelho, falando do nome dele. A questão mais absurda é, nada que aconteceu no meio foi planejado por mim. Deus sabia de todas as coisas. Sabe de coisas que hoje eu olho, e isso é uma coisa importante da tempestade, quando ela está acontecendo, você não entende o propósito. Depois que ela passa, você olha para tudo e diz, agora eu entendi o que Deus queria. O carro que eu bati era a entrada da casa que eu ia construir. Muito obrigado, irmão, glória a Deus, vou ficar com você. Olha só que loucura, o carro que eu bati era a entrada de uma casa que eu tinha a planta, mas não tinha um pila para começar, estava lá. Porque foi o primeiro carro que eu fiz seguro. Amém, obrigado, agora eu volto para esse aleluia daqui. Irmão, o carro estava quitado, era o primeiro carro que eu tinha seguro. Eu quitei o carro que tem o seguro, bati. Olha, ó céu, ó vida, ó azar. Não dá para entender. Só que Deus estava no céu assim dizendo, pronto, a entrada da casa está aí, check. Pronto, agora só
Segue adiante, volta a pregar agora, volta para o plano. Ou seja, a tempestade, ela não vem para nos matar. A tempestade vem para produzir coisas novas no nosso coração. Vem para nos dar novas visões sobre coisas que nós não enxergaríamos se nós não estivéssemos dependendo do Senhor. Ou seja, quando a tempestade vira, não faça nada, apenas confie que Deus está vindo ao seu encontro. Aleluia! Quando eu olho para esses meninos, eu consigo pensar e tentar imaginar o que cada um pensou, o que cada um talvez podia estar vivendo e dizendo. O João é o mais de boa. André, para mim o João está aqui de boa. Ele está vindo. Ele está chegando, de boa. Eu conheço o homem. Ele nunca vai deixar nós aqui. Imagina, Jesus, meu fechamento. Não vai. Enquanto isso, está o Tomé, que não crê em nada se não vê. Ele está assim, o João está viajando, João. João, eu só vou acreditar se ele aparecer. Eu imagino Jesus vindo aqui, ó, de boa, posturado e calmo sobre a tempestade. Enquanto isso está Natanael, que era mais exigente, pensando e dizendo: olha, a gente devia ter pego uma embarcação maior. Se a embarcação é maior, a tempestade não teria tanto poder sobre nós. O Pedro deve estar dando soco nos outros no barco já. Cala a boca, para de dar opinião. Olha a tempestade, pega um balde, resolve, faz alguma coisa. Porque quem é, você sabe. Tem Pedro aqui? Pode dar uma glória a Deus aí? O Pedro fica irritado com a lentidão dos outros. Não é hora para dar opinião quando a tempestade está acontecendo. É hora de resolve, faz o teu que eu faço o meu. Não dá palpite na minha área. 3 irmãos estão assim, verdade, Jesus. Não se mete. Mas essa é a parada. Agora, o ser humano, ele é tudo igual no fim. No fim, todo mundo morre de medo de tempestade. Não importa como você reage. No fim, todo mundo morre de medo de tempestade. E todo mundo gostaria de evitar se fosse possível. Sabe por que nós temos previsão do tempo? Para que a gente leve guarda-chuva quando chove. Sabe por quê? Porque a gente não gosta de ser pego desprevenido. Agora não sei como é aqui, mas quando você vê previsão de chuva e você sai com um casaco grande, o sol aparece. E o dia que é uma previsão de sol, você não leva guarda-chuva e nem blusa, e a chuva cai, e o frio é absurdo. Três amém. Então isso deve acontecer só em Joinville. Aqui o Reinaldo Coutinho acerta todas. Mas de verdade, a gente, se pudesse evitar, a gente nunca entraria em crises. Só que aqui é o Evangelho de Deus na prática. É por isso que nós não temos o direito de escolher as tempestades. É por isso que quando você olha Jesus falando para os discípulos: só vão, vocês não têm opção, vão, entra. É porque eles precisam da tempestade. Eles precisam da crise. E eu sei que é difícil para a gente ouvir isso, lindo, porque o tema da mensagem é o que fazer no dia difícil. A questão é o que fazer no dia difícil, não é o que fazer para evitar o dia difícil, porque ele só chega. E a questão clara para mim é saber que Deus está no controle de todas as circunstâncias e conhece o início, o meio e o fim de todas as realidades que são apresentadas a nós. Quando você consegue ter clareza disso, quando você consegue, internalizar essa verdade no teu coração, por mais que nós não conseguimos aplacar na sua totalidade a humanidade que nos prevalece, porque todo mundo é corajoso enquanto o sol está brilhando, mas quando o vento é muito forte e a chuva faz barulho no telhado, todo mundo fica com o mesmo sentimento. Mas lá no fundo é necessário que exista uma voz dentro de nós que diga: lembra,
Lembra, Ele está no controle. Lembra, Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. A voz da tempestade grita alto: eu vou destruir tudo. E a voz do Senhor dentro de você diz: eu estou no controle. Eu estou no controle. Aí a voz do seu coração, que é enganosa, diz: você não vai aguentar, você não vai suportar. Mas a voz de Deus lá dentro diz: eu estou no controle. Eu não perdi o controle. Eu estou no comando de todas as coisas. E o medo diz: não, você não vai conseguir, você vai padecer. E lá dentro diz a voz do Senhor: eu estou no controle. Eu estou no controle. E a voz do medo diz: pula, desiste, foge. A covardia toma conta de você, diz: não, você não vai aguentar. E a voz de Deus lá dentro diz: eu estou chegando. Espera dentro do barco, não toma decisão precipitada. Eu estou chegando. Aleluia. Diga para quem está perto de você, diga: Ele está chegando. Ele está chegando. Respira fundo, fala. A tempestade não para quando você respira fundo. É só para enganar o seu cérebro mesmo. Eu vi uma coisa esses dias que eu achei interessante. Alguém dizia assim: se está dando errado, tenha pensamentos positivos. Irmão, qual ser humano que consegue? O pau tá torando, confusão, tiro, porrada e bomba, e você diz: uau, eu sou mais do que vencedor. Irmão, você tem que ser problemático. Pensamento positivo é completamente diferente de fé. Pensamento positivo é uma imagem que você cria a partir de uma realidade que já te foi apresentada. Sabe, você, ai, vai dar tudo certo. Irmão, isso é pensamento positivo. Isso não muda nada. Isso é vago, é substancial. Alguém diz: não, a gente precisa se motivar. Você se motivar? Irmão, você tem 10 desculpas para não ir para academia. Você tem desculpa para quebrar jejum. A gente foi fazer um propósito agora com a nossa equipe, e a gente falou assim: olha, nós vamos começar agora meio de outubro, então dia 1º a gente já não come mais doce, ninguém janta a partir de tal horário. Nós criamos todas as regras para nós. Só que aí eu comecei a olhar no olhar da galera, estava tudo assim já. Muita coisa, né? Aí nós fomos almoçar, aí o piorzinho de nós lá, bonitinho, paguei uma bariátrica para ele. A gente pagou, a equipe pagou, e a gente está tentando agora na justiça ver se a gente retorna o investimento, porque não deu certo. Ele está comendo a bariátrica também, tá? Só Jesus. Mas a gente ama ele. Ele jura que é pele, mas a gente ama ele. Mas é muito engraçado que ele falou assim pra gente: ô chefe, ele falou assim: ô chefe, se eu vacilar hoje, aí eu faço o dobro amanhã. Irmão, olha, o ser humano é tão maravilhoso que ele criou já a desculpa e o plano B. Ele já disse: não, se eu quebrar, eu já sei que eu vou quebrar. Então, se eu quebrar, o que eu farei amanhã? Amanhã eu farei o dobro. Ele não conseguiu fazer. Aí a pergunta que a gente fez para ele é: como que você consegue deixar de comer o dobro? Não é uma coisa sem sentido. Aí a gente ficou em crise, pensando: como que eu deixo de comer o dobro? Porque você só deixa de comer o que você ia comer, mas deixar de comer o dobro, se você planejou comer o dobro, dizer: não, eu estou em jejum dobrado, então não comerei o dobro que planejei, para. Você percebe? O ser humano, ele não vive de pensamento positivo. Acabou. Isso já tira, pode tirar da vida, pode tirar. Ai, não. Tira. A gente tem que ter realidade. Realidade é: se não for o Senhor Jesus na nossa vida, já era. Se não for a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz, nós seríamos consumidos. A gente precisa dele. Não adianta. Ele é o centro de toda a nossa vida. Se não estivermos nele, estaremos sozinhos e fadados à vida como um todo. E acabou. Não tem como fugir disso. Agora, uma coisa é certa: nós somos muito bons de falar coisas que a gente gostaria de acreditar e no fim não acredita. Então por isso que quando nós olhamos para a nossa realidade, a gente entende por que Jesus não nos avisa de algumas coisas. Porque se Jesus nos avisasse, a gente ia ter 3 planos para dizer por que Jesus não deveria fazer o que deve fazer. A primeira, a gente já ia fazer um monte de promessa: não, Senhor, não precisa fazer não.
eu prometo para o Senhor que eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, eu prometo. Aí eu imagino Deus olhando para a gente e falando assim: não vai dar, não confio. Não confio. Mas na segunda-feira eu começo. Não confio, eu vou ter que fazer da minha maneira. Entra no barco. Mas Senhor, eu tenho uma ideia brilhante. Vai, lindo, entra. Vai, entra no barco. Aí o Senhor vai fazer o quê? Não vou nem te avisar, só vai. A hora que você vê, você vai entender. Essa é a parada dos discípulos. Eles estão no meio do mar. Cada um reage da sua maneira. Eles não têm controle de absolutamente nada. Não tem o que decidir. Tá vendo? Não dá para pousar, não dá para decolar. Você não pode pular do barco, você não pode desistir. Então, basicamente, o dia difícil mais me parece um limbo do que outra coisa. Sabe? Nada te acessa de verdade. Se você entende o que eu estou dizendo, e se você já passou por algum momento muito difícil da sua vida, você sabe do que eu vou te falar. A gente não tem força para orar nesse dia. A gente dobra o joelho, mas de verdade, a gente está tão desesperado com a circunstância que a gente não consegue orar. A gente não consegue, a gente trava, a gente tenta dizer: não, mas eu confio no Senhor. Então basicamente o dia difícil, aonde foge tudo de nós, só existe uma coisa a se fazer: nada. É você permanecer aonde o Senhor te deixou. E eu preciso te falar o porquê disso, porque a minha observação do nosso tempo é que quando as coisas ficam difíceis, a gente tenta dar o nosso jeito. Quando as coisas ficam complicadas, a gente tenta voltar para o plano que nós pensamos que era o perfeito. Sabe? Quando as coisas ficam difíceis, a gente esquece que foi o Senhor que nos enviou naquela circunstância. Quando as coisas ficam difíceis, a gente esquece que Deus fala no começo da frase: é pro outro lado. O Senhor não envia você para lugar nenhum que não haja um propósito. Tudo tem um propósito perfeito e designado sobre a sua vida. Ele não te envia ao léu, Ele não te envia para te abandonar. Ou seja, se o Senhor está fazendo algo, o propósito é real. Ele não faz nada no improviso. Mas é nesse dia que todas essas memórias, que todas essas histórias, que toda a experiência de fé precisam dominar o nosso coração. Porque grande parte de nós, ou a maioria das grandes decisões que nós podemos chamar, sabe aquela quando a gente dá aquela pisada assim, que suja até o joelho? Você sabe do que eu estou falando? Sabe, você... por quê? Porque na hora que era para você só parar, era só você esperar no Senhor, era só você confiar que Ele vai fazer alguma coisa, você tomou uma decisão. Você disse: eu vou fazer o que eu quero, eu vou embora, eu vou desistir, eu vou voltar, eu vou fazer alguma coisa. Às vezes é exatamente nessa hora que você toma decisões que mudam a sua vida de maneira terrível. Porque tem coisas que as colheitas são de curto prazo, mas tem coisas que a colheita ela é de longo prazo, ela te persegue, não tem muito o que fazer. Quantos de nós abandonamos família no meio da crise? Quantos de nós blasfemamos contra Deus no meio da dificuldade? Quantos de nós tentamos forçar as coisas e acabamos sofrendo as arduras da vida, porque não soubemos reagir no dia difícil? Nesse momento onde os teus olhos não veem absolutamente nada, onde os teus ouvidos não conseguem ouvir por conta da altura da tempestade, então não faça nada. Quando eu falo para você sobre essa questão da aviação, é porque é a maior, sabe, é uma aula para a gente de tomar decisões. Eu acho que você viu um vídeo
Bom, eu não vou falar porque tem pessoas envolvidas, então... Mas bom, a maioria dos acidentes aéreos acontecem por conta de imprudência. Não é por problemas na aeronave. A maioria dos aviões, ou todos os aviões, tem uma coisa chamada redundância. Para tudo tem outra coisa para fazer no mesmo lugar a mesma função. Tudo tem redundância. Tudo tem redundância. Estraga aqui, tem outra coisa para fazer igual. O maior dos problemas de toda a aeronave é o ser humano que está por trás. É as decisões que você toma. Existe problema até? Claro que existe. Não estou falando de nada desse tempo, não estou falando de nenhum acidente aéreo de agora, mas é só para você saber que a maioria é pessoas que não respeitaram as regras e fizeram o que não poderia ser feito. Bom, eu não queria falar, eu não vou falar, eu vou tentar falar sem falar, eu não sei como eu vou conseguir. Existem aeronaves que elas não foram feitas para voar na tempestade. Elas não foram feitas para voar em tempo fechado. Então, quando você vai fazer um voo, você faz o plano de voo, você vê a rota do ponto A ao ponto B, se não tem nenhuma formação, se não tem nenhuma nuvem de chuva, de gelo, de tempestade. Então, aquele plano de voo serve para aviões que não têm radar. O que é o radar? É o que lê à frente, certo? É o que lê à frente. Já vou fazer um ponto. O ser humano não tem radar. A gente não sabe o que está a 30 minutos para nossa frente. A gente não sabe. Somente o Senhor que sabe. Então, o Senhor é o radar que precisa estar dentro desse avião, porque Ele é o único que sabe e Ele é o único que pode nos ajudar. Às vezes Ele vai desligar o radar e vai deixar a gente entrar. Ele não vai te falar, porque é justamente aquilo que você precisa para mudar para a rota que Ele deseja. Mas então, voltando ao avião, ele tem um plano de voo. Só que acontece algo. Quando você está voando e você olha na frente uma formação que não apareceu na previsão, que ela veio do nada, ela apareceu do nada, das duas uma: ou você volta ou você contorna. Por quê? Porque se tiver gelo no meio dessa formação, o seu avião vai cair. Se você perder a visibilidade, você perde toda a referência, você pode cair. Então entenda que tempestades que nós entramos por imprudência, essas têm o poder de nos derrubar. Tempestade que Deus nos coloca não tem o poder de destruir a gente. Meu Deus, 10 amém. Eu vou dizer de novo então. Tempestade que você entra porque foi imprudente, ela é muito perigosa para você. Agora, tempestades que o Senhor te colocam, elas não vêm para destruir você. Elas vêm para te levar para o centro da vontade de Deus. Elas vêm para treinar você para algo muito maior que Deus vai fazer na sua história. A questão é, o que você precisa saber é se a tempestade que você está, foi você que quis entrar ou foi Deus que te colocou. Entende? Porque se foi o Senhor que te colocou, o outro lado está te esperando. Agora, se foi você que quis, lindo, só grita para que Ele te socorra logo. Porque a coisa mais perigosa da vida do ser humano é estar no lugar aonde Deus não quer que a gente esteja. E aí, lindo, a gente experimenta da solidão espiritual, que é quando Deus diz: deixa. Então vai indo até a hora que você se recobrar e chamar pelo meu nome. Entende que todos esses cenários estão somente num texto pequeno da Bíblia. Quando você começa a observar, 5 versículos, que está tudo aqui. Eu digo que a vida nossa, ela é muito mais prática do que a gente imagina. Está tudo na palavra. Então agora, quando eu olho para a circunstância do tempo que estamos, e olho para as pessoas que me cercam, olho para as pessoas que me escutam, eu queria gritar para o mundo ouvir, eu queria só dizer: lindo, não precisa tomar decisão precipitada enquanto a tempestade está acontecendo. O barco não vai afundar, o barco não vai virar, e o Senhor vai vir ao teu encontro. Agora a questão é, o timing certo é dele. Enquanto nós ainda precisamos da tempestade, Ele não acalma da tempestade, não acalma. É estranho de dizer isso, mas a gente precisa da tempestade muito mais do que a tempestade da gente. A gente precisa.
Eu posso te ser sincero para você? Eu só estou aqui pregando hoje por conta de uma grande tempestade. Foi uma tempestade muito grande. E não foi fácil passar por ela, mas eu só estou aqui hoje falando para você. Eu só estou aqui hoje pregando o evangelho por conta de uma tempestade grande. Não foi por conta de um dia de sol, foi por conta de um dia de tempestade. 3 aleluias. Eu vou dizer de novo, lindo. O lugar que o Senhor vai levar você depois dessa tempestade é extraordinário. Aleluia. Quando nós cremos que o Senhor tem propósito, nós aproveitamos a tempestade para descansar. É um paralelo interessante, mas a mesmo cenário de tempestade que os discípulos viveram, Jesus viveu com os discípulos também junto. Você lembra? A Bíblia diz que um belo dia Jesus está dormindo na ponta do barco, eles entram na tempestade. A Bíblia diz que Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Eu sei que vai ficar louco, vai parecer louco agora, mas tempestade é um lugar bom para dormir. Ninguém acreditou, né? É que ninguém é doido, né, irmão? Amém. Só um irmão, muito obrigado pelo apoio. Irmão, tempestade é um lugar bom para dormir. Você acredita no que eu estou falando, sim ou não? Eu não acredito no que eu estou falando. Irmão, se você consegue dormir na tempestade, você precisa de um remedinho. Verdade. Você precisa de ajuda. A primeira coisa importante a entender é reconhecer que nós somos medrosos mesmo, que a gente precisa do Senhor de verdade. O único que consegue dormir na tempestade tem nome, e o nome dele é Jesus. Então, lindo, você serve o Deus certo, você serve o Deus perfeito. O único que tem poder de dormir no meio da tempestade é Ele. Mas escute algo importante: a tempestade não consegue acordá-lo, você consegue. Eu vou tentar de novo. Eu prometo que vai ser melhor. Agora vai ser a versão NTLH. A tempestade não consegue acordar Jesus. Você consegue. Não, então peraí. Vou melhorar. A tempestade que grita alto, que assusta, que faz barulho, que dá medo, não acorda ele. Agora você que morre de medo da tempestade, que morre de medo do barulho, que está querendo se esconder debaixo do barco, lindo, ele acorda por sua culpa. Não, eu vou, pelo amor de Deus, vamos de novo. Então, significa que para Jesus o que vale não é a tempestade, é você. Eu vou melhorar. Eu prometo. É a última. Eu prometo que agora vai ser perfeito. Agora, Jesus, me ajuda, Senhor. O povo aqui é exigente, Jesus. O São João está em peso. Eu preciso de ajuda. É outro lugar, Jesus. É ressacada. Então, Jesus não levou você para o meio da tempestade por amor à tempestade. Ele fez a tempestade por amor a você. Vai ficar melhor. Agora eu prometo. Agora é maravilhoso. A tempestade é um instrumento de Deus para trabalhar em você. Calma, que se fosse você eu não comemorava, porque isso é a parte mais ruim de tudo. Agora, o dia que você entende que a tempestade é instrumento de Deus e não uma obra do inferno para destruir você, a maioria da gente, a maioria de nós, quando está passando por treta, a gente coloca a culpa em alguém. Isso é coisa do diabo, não é verdade? Isso é coisa do inimigo. O inimigo está furioso contra a minha vida.
a gente diz, nossa, isso é inveja. Ai meu Deus, cash pega, você entendeu o que eu estou falando já. Ei, irmão, eu imagino Deus falando assim, fui eu que fiz esse negócio aí, hein? Aí o diabo fala assim, que o diabo acha que ele quer pegar moral para ele. Não, lindo, a tempestade que Deus faz é para treinar você, então é instrumento dele. Por que a gente coloca para o outro lado? Porque na nossa cabeça a gente não vai conseguir. Na nossa cabeça, a gente já foi destruído por essa tempestade, a nossa vida não tem mais um fim, não tem mais o que fazer, já chegou ao fim, a gente já desistiu de tudo, a gente já quer pular do barco, a gente está dizendo, isso é coisa do mal, não. Aí a gente só precisa fazer o que a Bíblia diz que os discípulos fizeram: esperar. Só que enquanto a gente espera, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, da onde está, consegue ver os discípulos no meio do mar. E a Bíblia diz que o que ele faz transcende a forma humana de explicar as coisas. A Bíblia diz que ele vai caminhando por cima das águas e ele chega próximo da onde os discípulos estão. E a primeira coisa que ele faz não é mandar a tempestade parar, é acalmar o coração daqueles que estão no meio da tempestade. Eles dizem, ei pessoal, sou eu, tem de bom ânimo, acalmem. Aí eu sei que você já sabe o que vem depois. O Pedro, que é uma vida louca, grita que é um fantasma. A confusão se estabelece. Jesus diz, não, sou eu. Pedro diz, se é o Senhor que está aí, me manda que eu vou contigo sobre as águas. A partir de agora é só confusão, eu não consigo mais pregar sério. Então eu vou ficar só aqui, porque se eu entrar na parte do Pedro eu começo a pregar com um pouquinho de raiva. Então eu vou parar aqui no Pedro, enchendo a paciência de Jesus. Olha os irmãos que gostam de treta aí, tá vendo? Continua. Bom, aqui você sabe o que acontece. Pedro anda sobre as águas. Aí Jesus pega e Pedro fala, vai morrer. Pegou, não vai morrer mais. Aí parece eu no carro. Aí volta e entra no barco. Aí Jesus olha para o mar e diz, aquieta-te vento, acalma-te mar. Muito obrigado pelo apoio. Jesus diz, ei, vento, caladinho. O que precisava ser gerado nos meus meninos já aconteceu. Já foi, não precisa mais de você. Sabe, quando a tempestade não é mais útil, Jesus diz, pronto, acabou. Então só tem tempestade enquanto ela é útil. Quando ela não é mais útil, ela acaba. Então eu vou melhorar. Se você quer que a tempestade acabe, torne ela inútil. Amadureça logo. Cresça logo. Aprende a lição de uma vez. Ah, meu Deus, ninguém dá glória a Deus nessas horas. Não, mas eu entendo você. É porque a gente tem dificuldade de reconhecer isso. Mas tem tempestades na nossa vida que elas persistem porque a gente não amadurece. Tem tempestades que elas voltam, que elas retornam porque a gente não amadurece. Tem coisas na nossa vida que elas vêm de maneiras cíclicas porque a gente não aprendeu da primeira vez. Irmão, eu vou te falar um negócio. Eu vi essa semana e eu prometo que eu termino agora. Tudo que é combinado fica melhor. Vamos terminar. Viu, irmãos de Londres? Estamos aqui. Se eu fizesse isso em Londres, eu ia preso naquele dia. Vamos terminar. O povo, não, pelo amor de Deus, vamos. Irmão, eu vi um negócio esses dias no meu direct. Eu recebi uma mensagem de uma moça pedindo Pix. Que? Uma agiota. É sempre uma história triste, eu sei que tem, tá? Eu só vou te dizer o que eu vi. A pessoa dizia assim, olha, meu aluguel está atrasado, eu vou ser despesado, eu tenho uma família, filhos, vai morrer tudo. Aí eu falei, meu Deus, que história. Aí rolei para cima. Dezembro de 2018. Estou devendo para um agiota. E o agiota ameaçou que vai matar minha família toda. E agora acabou, eu preciso de ajuda. Meu Pix segue aqui, top, diante. Fevereiro de 2017. Bom, você entendeu que eu já estou 3 anos para trás, pelo menos 4 anos, 6, 7 anos, já até me perdi na conta. Era a mesma história. Olha, dessa vez a minha comida acabou. Se você quiser, eu mando uma foto da minha despensa. 2015, volta.
a mesma história. Ou seja, eu não sei se é mentira, eu prefiro crer que é mentira, que é um golpe, que a pessoa esqueceu de apagar a mensagem anterior. Mas grande parte de nós tropeça nas mesmas pedras sempre. Vacilamos nos mesmos pontos. Ou seja, as tempestades voltam nos mesmos lugares da nossa vida onde nós não aprendemos da primeira vez. Quando eu olhei para essa moça, óbvio que eu não vou responder, eu não quero confusão, mas deu uma vontade de perguntar. Falei: linda, pelo amor de Jesus, se isso que você está falando é verdade, a sua estratégia não mudou desde quando começou isso a acontecer pela primeira vez. Você ainda tem as mesmas dívidas, ou você ainda faz dívidas novas no lugar que você não consegue pagar, ou você se administra ainda do mesmo jeito, você ainda dá passo na mesma direção. Agora observa, isso tudo na vida se repete. Você tem problema numa área, e essa área ela te persegue. Por quê? Porque a tempestade veio e você não amadureceu. Então vem uma tempestade de novo no mesmo lugar e você não amadureceu, e vem a tempestade de novo no mesmo lugar e você não amadureceu. Então lindo, enquanto você não deixa a tempestade ensinar você, você vai padecer de tempestades nas mesmas áreas da vida sempre. Então eu vou te dizer, ele não precisa nem de previsão de tempo para você, vai dar errado todo ano de novo no mesmo lugar. Você está entendendo o que eu estou falando para você, lindo? Eu sei que não é fácil de ouvir, não é tão apetitoso quando toca na nossa ferida, mas é a verdade que a gente precisa do Evangelho. A tempestade volta em lugares que não amadurecemos ainda. E aí o Senhor diz: eu vou mandar uma tempestade de novo, agora vai. Agora ele vai aprender. Irmão, tem gente, já viu gente que namora só com gente ruim? A gente chama isso lá em Joinville de curva de rio. Irmão, só para traste, já viu? Aí menina: ai, porque meu Deus, meu dedo deve ser podre. É, filha, é o teu dedo que é podre mesmo. Fala para alguém que está perto de você, solteiro, fala: pelo amor de Jesus, saiba escolher logo. Aprenda a ter critério desde o começo. Irmão, é umas coisas que a gente observa. A pessoa sempre tem problema no mesmo lugar da vida. Ah, eu tenho problema financeiro. Aí você vê o problema dela financeiro. Ela tem problema esse ano, ela tem problema no outro ano. E aí entra dinheiro para a pessoa. E aonde está o dinheiro? Não sei, porque vai embora, some, desaparece. Então o problema nunca foi a entrada, foi a saída descontrolada. Então a prova sempre volta no mesmo lugar dela e diz: ai, porque o Senhor não quer me prosperar. Não, irmão, Deus já fez tanta coisa por você, mas você não amadurece nessa área. Então a tempestade sempre vem no mesmo lugar. Você entende? Então, meu lindo, deixa eu te dizer, o dia difícil é um treinamento de Deus sobre a nossa história. O dia difícil é um momento pedagógico mais bem preparado pelo Senhor na nossa vida. Ele nos moe, Ele nos leva para o lugar certo. Mas é nesse dia que você conhece Deus de verdade, e é nesse dia que os pontos frágeis aparecem. Tempestade não revela ponto forte, só revela ponto frágil. E isso é o mais importante para se aprender. O dia que a tempestade acaba, você olha para a edificação. Aonde tinha um ponto frágil, não vai estar mais ali naquele lugar. Há uns anos atrás, eu escrevi um livro chamado O Final da Tempestade. Esse livro foi um cenário que eu vi. Eu passei depois de uma tempestade. Eu me lembro que eu estava dentro do meu carro e parecia cena de filme. Eu ouvi no rádio as pessoas, o jornalista dizendo: se você está andando agora nas ruas de Joinville, procure um lugar abrigado por conta de uma chuva muito forte de pedra que vai cair na cidade. Irmão, na hora eu entrei dentro de um mercado e fiquei lá esperando. A chuva veio, caiu, e foi uma grande chuva de verdade. A hora que eu saí, parecia uma cena de guerra. Ambulância passando, corpo de bombeiro, árvores caídas. E aí eu passei por uma rua em específico, aonde haviam várias casas destruídas. Só que no meio daquela rua tinha uma casa em pé, que parece que o vento não tinha passado ali. A impressão que deu é que o vento tinha feito assim, ó. Só que não é possível isso. Quando eu olhei aquilo, o Espírito Santo falou no meu coração: tempestade só destrói o que já estava para acabar. Tempestade só destrói os pontos frágeis. Tempestade só revela os pontos que não tinham atenção. Ou seja, quando nós passamos a tempestade, é uma hora de a gente olhar e dizer: Jesus, passou,
sobrevivi, estou no centro da tua vontade. Agora, Senhor, me leva para onde as coisas aconteceram, me faz entender. Aonde quebrou? Por que quebrou? Por que aqui deu problema, Jesus? E aí é o momento onde nós mais aprendemos a nossa vida. Porque durante a tempestade a gente está só morrendo de medo, a gente não consegue analisar as coisas, a gente não consegue olhar o futuro, a gente não consegue olhar absolutamente nada. Agora, a tempestade vai passar. 3 améns, eu vou dizer de novo, lindo, a tempestade vai passar, o vento forte vai parar de soprar e assustar você, a chuva vai parar, e quando tudo passar, e quando tudo parar, é a hora de você olhar para as edificações da sua vida, aonde foi afetado, aonde foi abalado, e aonde foi afetado, revela os pontos fracos que estavam em você. Agora é a hora de você dizer: Jesus, agora me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer para que o dia que o vento passar de novo, aqui não vai rachar, aqui não vai quebrar, aqui não vai ter problema de novo, aqui não vai ser assolado. Aí o Senhor diz: pronto, filho, não precisa mais de tempestade, não precisa mais, você aprendeu, já está pronto, você amadureceu, agora segue, que tem mais tempestade vindo, mas é por outros motivos. Porque no fim é assim que a vida funciona. Previsão do tempo com Deus não dá certo, é porque só Deus sabe o que a gente precisa. Quanto mais longe você vai, mais coisas Deus vai trabalhando em você. É igual um exemplo simples: quando a luz vai chegando mais perto, vai revelando mais impureza. Quando a luz vai chegando mais perto, vai mostrando mais fragilidade. Tão lindo. É uma palavra que, quando o Senhor me fez entender, hoje eu consigo olhar para algumas coisas que antes me assustavam e só dizer: Deus está no controle. Mas ainda tem coisas que me assustam. Mas eu aprendi uma lição importante: eu só vou entender depois que passar. Tempestade é assim que funciona, não adianta. Tempestade, você só entende o porquê ela serviu e porquê ela veio depois que tudo passar. Depois que a tempestade passa, depois que o vento para de soprar forte, aí você olha para trás, você venceu aquilo, e aí a frase que todo mundo diz: agora eu entendi, agora eu entendo, agora eu compreendo porque o Senhor fez o que o Senhor queria, agora eu entendo. E aí você vai agradecer a Deus, porque no início Ele não deixou você se furtar daquela tempestade, Ele só colocou você e disse: vai. E aí, lindo, o mais estranho é que no meio da tempestade você pede para fugir dela, no começo da tempestade você pede para não entrar, mas depois que ela passa você diz: Jesus, muito obrigado por ter me colocado no meio dessa tempestade e não ter me deixado desistir no meio dela. Senhor, muito obrigado, porque agora eu entendi. Eu quero declarar no nome de Jesus que não importa a circunstância que você viva, não importa o que você está vivendo ou o que você vai viver, em nome de Jesus, essa frase vai ser a sua, sabe, o seu textuário da sua vida. Agora eu entendi, agora eu entendo. Dia 23 de abril de 2009, eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi o pior dia da minha vida, foi o dia mais dolorido da minha história, foi o dia que eu mais, fui humilhado, confrontado com tantas coisas. Tudo o que a minha vida escondeu de dor e trauma naquele dia veio à tona. Tudo naquele dia. Foi o pior dia da minha história. Eu me lembro que eu fiquei sem dormir 4 noites. Eu ficava olhando para o teto e eu já tinha voltado para Jesus. Eu tinha feito aquela oração dentro do meu quarto e eu não conseguia dormir. E aquilo me feria, o inimigo vinha, me acusava de coisas antigas, e aí eu dobrava o meu joelho, pedia perdão, e aquilo não passava. 4 dias sem dormir, 30 dias acordando 3 horas da manhã para orar ao Senhor e pedir misericórdia para Ele, e aí aquilo passou, eu casei com a minha esposa, nasceram os nossos filhos, e agora no ano de 2018,
a nossa vida começou a mudar, o Senhor começou a fazer algumas coisas novas, e aí veio 2019 e Deus explodiu algo na nossa vida. 2020 veio a pandemia, a gente estava escondido, mas quando acabou a pandemia, Deus me deu uma turnê, e o nome da turnê era O Melhor Dia da Minha Vida. Meu lindo, de 2009 para 2020 se passaram 11 anos. 11 anos. 11 anos depois, eu olhei para um dia que eu chamei de o pior dia da minha vida por 11 anos. E eu olhei e disse: agora eu entendi, Senhor. Agora eu entendi. Não foi o pior dia da minha vida, foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia que o Senhor me achou de verdade. Você consegue entender que loucura? Se eu pudesse escolher por mim mesmo, eu não queria ter vivido esse dia. Mas se eu tivesse escolhido, eu não estaria onde eu estou agora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não me deixou escolher. Vai. Entra na tempestade, filho. Vai valer a pena. Eu não estou só ganhando você, eu estou ganhando muita gente por conta da tempestade que eu estou te colocando. Entende, lindo? Os propósitos do Senhor transcendem a nossa explicação humana. Eu tenho uma missão para concluir aqui nessa noite, porque vai ser o apelo mais confuso da minha vida hoje. Porque das duas uma, sabe? É ou a tempestade ou um presente misterioso. O que você quer? Aí você diz, tempestade. Aí você está dizendo para o Senhor: Jesus, não é sobre tempestade, é sobre a tua vontade. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Qual que é o plano? Qual que é o processo? Sabe? Ou você pode dizer o presente misterioso. E o presente misterioso é tempestade de verdade daí. Eu não já falei, então não é mais misterioso. Porque sem Ele, você não consegue sobreviver na tempestade. Com Ele, você consegue andar por cima da tempestade. Porque a parte que eu deixei para o final é Pedro, o discípulo vida louca de Jesus. Estava todo mundo morrendo de medo, estava todo mundo desesperado, sem entender nada. Mas mesmo sem entender nada, é possível viver o sobrenatural no meio da tempestade. Mesmo sem saber aonde ela vai nos levar, mesmo sem saber qual é o motivo do porquê está acontecendo tudo aquilo, é possível você ter uma grande história no dia mais difícil da sua vida. Pedro olhou para Jesus e disse: é o Senhor mesmo que está aí? Jesus disse: duvido. Se é o Senhor mesmo que está aí, me chama que eu vou contigo por cima das águas. Aleluia. Pedro é o único que não clama para que a tempestade acalme. Ele pede para andar por cima da tempestade. Lindo. Eu quero que você entenda que o seu nível de fé determina a velocidade que as coisas passam, determina as experiências que você tem no meio da tempestade. E o ponto de inflexão de tudo é o convite de Jesus para o ser humano é para que a gente entre com Ele na jornada que nos vai colocar em tempestade, que vai nos levar para dias de bonança, que vai nos apresentar coisas que nunca imaginamos viver, que é o convite do Evangelho. Essa é a minha missão da minha vida, sabe? Fazer a parte que me cabe, que é fazer o apelo para você. Porque no fim, tudo isso é possível, toda essa certeza ela é real, se Jesus estiver com você. Com você. Das duas uma, ou Ele está no barco contigo, ou Ele precisa ter enviado você. Duas perguntas que fazem todo sentido na nossa vida, e essa é a razão de eu estar aqui hoje em Itajaí. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus: quantas tempestades serão necessárias para que isso aconteça? Já parou para pensar que o que eu disse faz sentido demais? Tempestades sempre vêm nos pontos frágeis e revelam o que a gente está precisando. Quantas tempestades você precisa para dizer: Jesus, o problema é que eu estou tentando controlar, é o Senhor que precisa controlar as coisas.
Quantas tempestades precisam para você dizer: Jesus, tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador, eu não quero viver longe de ti. Quantas tempestades precisam? Quantas tempestades precisam para você que já viveu coisas extraordinárias na presença de Jesus, mas foi embora, finge que não é contigo, desistiu, pulou do barco e está tentando viver pela tua cabeça? Quantas tempestades mais serão necessárias para você dizer: Jesus, eu estou de volta, Senhor, me recebe? Isso não é um tom de ameaça, não, lindo. Não é um tom de ameaça, pelo contrário, eu quero que você entenda: se o Senhor te trouxe aqui hoje, é para que nessa área da sua vida a tempestade acabe hoje. Meu Deus, que alegria! Eu estou falando isso para você de verdade. Hoje, essa tempestade pode acabar, simplesmente pelo fato de dizer: Jesus, eu estou aqui, eu estou de volta, eu não vou embora. Ou dizer: Jesus, eu entrego o controle, a embarcação não é minha, a embarcação é tua, comanda. Entende? E essa é a minha função. Eu só vim aqui para te fazer essa pergunta, lindo, porque no fim, todo o resto da mensagem só se aplica se Ele estiver com você. Senão você está sozinho. Fala para quem está pertinho de você: se não for Ele contigo. Diga, se não for Ele contigo, você não está na tempestade, você está à deriva. E a pior coisa é estar à deriva, lindo. Duas perguntas, uma resposta. A primeira pergunta você entendeu, para quem nunca tomou a decisão. Aí você diz: David, mas eu acredito em Jesus. E esse é o problema, é porque você só acredita, mas você também acredita em mais um monte de coisa. E o dia que você conhece Jesus de verdade, a primeira coisa que você descobre é que Ele é suficiente, e que quem tem Jesus tem tudo e não tem falta de nada. Jesus é suficiente, amém? David, eu tenho que mudar muito para tomar essa decisão, sim ou não? Não, é óbvio que não. Se você precisasse mudar, seria muito estranho, porque o Evangelho diz: vem do jeitinho que você está, cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Mas essas são as letras grandes do contrato. As pequenas dizem: mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar eu mudar tudo que você é. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem de dentro para fora. Amém. Então, lindo, a decisão é sua. David, quanto paga para tomar essa decisão? Bom, você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. Só que se juntasse o dinheiro de todo mundo da ressacada, de todo mundo do mundo, não teria como pagar essa conta, porque foi alto demais. E a Bíblia diz que Jesus pagou a conta no nosso lugar. João capítulo 3 versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O preço que foi pago está no texto, e o que você precisa fazer para receber também. A Bíblia diz: todo aquele que nele crer. Não precisa pagar nada, é só reconhecer: Jesus, eu sou o pecador que o Senhor foi para a cruz para salvar, e Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Amém? Eu sei que é difícil para o povo da ressacada ouvir isso. Não tem como pagar, não tem como. Agora é graça, não é merecido, foi Ele que pagou. Amém? Se tiver alguém da ressacada perto de você, diz: ei, lindo, você não consegue pagar. Se tiver alguém do Promorá perto de você, diga para ele: você sabe, você também não pode. E graças a Deus que o nosso fiador é perfeito. O preço foi de sangue na cruz por mim e por você. Amém. A segunda pergunta é para você que já foi do time. Você já viveu coisa linda com Jesus, e você veio aqui hoje talvez com uma outra expectativa, e o Senhor Jesus te achou. Você falou: eu vou porque é uma palestra motivacional.
Aí a primeira coisa que você ouviu é que pensamento positivo não serve de nada. Porque mas eu penso positivo, ai, vai dar certo. Nossa. Nada dá certo se não for Jesus na nossa vida. O caminho, a verdade e a vida é Ele. Sabe, lindo, não importa. Não. É você que precisa dizer: eu estou de volta. Eu não estou convidando você para fazer parte de uma igreja, por mais que você vai precisar de uma igreja, porque a comunhão, ela acontece aqui. Mas você não volta para a casa do Pai antes de voltar para o Pai da casa. É sobre Ele. E você sabe que é com você. Amém? Pronto. Eu pergunto, você responde, a gente ora e faz a maior festa que esse lugar já viu. 3 aleluia. Eu creio que a festa vai ser grande. Pense, é com você que eu estou falando. Se a sua decisão for sim, se você entende que foi para isso que o Senhor te trouxe aqui hoje, e nessa área não haverá mais tempestades na sua vida, pois haverá uma torre forte estabelecida na sua história, e o nome dele é Jesus. O centro da sua vida, o centro das suas escolhas, o centro das suas decisões. No 3, se a sua decisão for sim, você vai levantar a mão, e aí a gente ora, ok? 1, 2, 3. Não, baixa, não. Vocês ficam absurdos, vocês entenderam errado. Alguém entendeu Black Friday, ferry-bote grátis. Não, 8 pila. À vista. Irmão, é porque nós vamos ter que mudar o nome do evento se for tudo isso. Não vai ser seminário, vai ser Encontro de Desviado 2024 de Itajaí. Não, irmão, pensa bem, eu vou dar uma desemocionada em você. Eu prefiro que você, assim, deixa. Sabe? Porque eu não estou convidando você para Disneylandia, lindo. Eu estou convidando você para morrer. Sim, irmão, o convite do Evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Se você não quer viver isso, desiste. Óbvio, só cuida para não morrer. Não é bom morrer nessa circunstância. Você vai encontrar com o adversário, né? Então a Bíblia diz que não vale a pena isso, sabe? Eu podia até ameaçar vocês, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Não é pelo medo, é por amor a Ele. Mas de verdade, se você tem caráter, eu gosto de falar isso de verdade com vocês, sério. Amanhã de manhã, quando você acordar, vai ter uma voz dentro de você dizendo: ei, lindo, eu estou aqui. Me deixa completar a obra que eu comecei em você. Eu tenho planos contigo. Sabe, eu prefiro que você frustre hoje e seja uma mão que abaixa ao invés de uma que se levante. Porque não é sobre a minha expectativa, é sobre Jesus esperando por você. Então, lindo, é melhor que você saiba de verdade. Eu vou dar uma piorada. Antes de melhorar, vai piorar um pouco. Eu preciso te dizer, quando nós entregamos a vida para Jesus, dá uma piorada antes de melhorar. Por quê? Porque os nossos olhos se abrem. E quando se abre, a gente se assusta com o lugar que a gente estava afundado. Só que o bom agora é que sabemos para onde ir. Sabemos que Ele nos limpa, que Ele nos purifica, que Ele renova as nossas vestes, que Ele faz tudo novo na nossa história. Mas não posso te dizer, piora como no começo. Você fica assustado. Mais um negócio. Não é só você que você está impactando com a decisão que você está tomando. É teus filhos também. É os filhos dos teus filhos. É a geração que vem depois de você. Nunca mais serão os mesmos por sua causa. Então pense bem. Amém? Eu vou perguntar de novo. Se você desistiu, não tem problema. Agora, se você permanece com essa convicção, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. E a gente vai orar e vai fazer a maior festa que a Igreja Reviver de Itajaí já viu nos últimos 2 dias. Porque aqui o pessoal está acostumado com festa também.
Posso perguntar de novo? Se a sua decisão for sim, no 3, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. Por quê? Porque eu quero mesmo. É para fazer confusão, é para fazer prova contra você. 1, 2, 3. Irmão, levanta todo mundo de uma vez, levanta todo mundo, levanta. Onde você estiver, levanta. Se tiver alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um beijo nela, dê um abraço nela agora. Diga, essa é a melhor decisão da sua vida. Diga, essa é a melhor decisão da sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, diga, essa é a melhor decisão da sua vida. Aleluia, Jesus. Isso. Só você que está tomando essa decisão. Você vai fechar os olhos, você vai orar comigo, palavra após palavra no amém. A banda pode cantar, fique à vontade. Vocês estão tudo preparados já? Pode vir para cá, ó, vem pertinho. Eu não vou bater ninguém, eu juro. Essa parte ficou bem pertinho, isso. E vem no uau, festa. Entendeu? Voa no amém. Aí vocês fazem isso também aqui? Faz. Me lembrei do Eliezer agora quando eu te olhei. Vem. Amém, irmãos? Só quem está tomando a decisão, feche os seus olhos, ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo, me perdoa dos meus pecados. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus.